Muito obrigado, amados. E eu quero hoje dar seguimento a nosso estudo de ontem. Dissemos que hoje falaríamos sobre o anticristo, seria a segunda parte. Como a gente falou ontem, hoje nós iremos continuar vendo os pontos identificadores do anticristo na Bíblia. Ontem nós lemos aqui em Daniel, capítulo 7, versículo 8, que o chifre pequeno surgiria dentre os 10 chifres que constituíam os reinos da Europa Ocidental. E a Bíblia nos diz, estando eu considerando isso, nós lemos esse texto ontem, eu estou trazendo de volta só para a gente retomar a linha de raciocínio. Daniel nos fala, estando eu considerando as pontas, ou seja, os chifres, eis que entre eles subiu outra ponta, estão lembrados? A gente leu isso ontem. Outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Portanto, irmãos, essa ponta pequena, ela surgiria de um reino em algum lugar na Europa Ocidental. Já é um ponto de partida. E esse reino teria um homem à sua frente, e este homem falaria em nome deste reino, em nome desse poder, em nome dessa besta. Estamos falando de Daniel 7, verso 8. Daniel fala isso claramente. E conforme nós lemos ontem também, em Daniel 7, versículos 8 e depois no versículo 24, essa ponta pequena seria diferente de todas as outras. Estão lembrados que a gente leu isso aqui ontem? Seria diferente das demais, dos outros 10 reinos, e abateria 3 deles, ou seja, destruiria 3 dos 10. Estão lembrados? Aí sobraram aqueles 7 que hoje são os 7 países da Europa, conforme conhecemos. Então, Daniel 7, versículo 21, nos diz, Daniel diz ali, eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. E no verso 25 diz ainda que os santos seriam entregues nas suas mãos por quanto tempo? Um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Irmãos, daqui a pouco a gente vai voltar a esse detalhe e veremos o que esse período de tempo representa, profeticamente falando. Portanto, aguardem só um pouquinho. O profeta revela ainda que esse poder falaria palavras contra o Altíssimo. E na sequência, a gente lê em Daniel 10, Apocalipse 13, versículo 5, diz que foi dada a ele uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. E não para aí. Daniel 7, 25 ainda diz que esse poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Irmãos, eu quero só ressaltar uma vez mais que todos esses pontos de identificação desse poder, dessa besta, nós estamos extraindo da Bíblia. Não tem nada aqui de doutrina adventista, não tem nada aqui que foi elaborado, criado pela Igreja Adventista, ou muito menos por mim. Volto a ressaltar isso porque é importante ter isso em mente. É a Bíblia que está falando. E quando a Bíblia fala, queridos, eu pelo menos me calo. Se Deus falou, é ponto final, não se discute. E o que nós estamos vendo e o que nós veremos, tudo será extraído da Bíblia. Não são opiniões ou especulações nem da igreja e nem de indivíduo algum dentro dela. De acordo com a profecia bíblica, então, e de acordo com a própria comprovação histórica, só existe um poder que se encaixa com precisão dentro do que nós já lemos e iremos ler. E esse poder não é nada menos, nada mais do que o papado. Apenas o papado se encaixa perfeitamente dentro desse perfil. E para que não fique nenhuma dúvida, nós vamos seguir examinando alguns pontos mais, ponto por ponto, até completarmos os 9, conforme nós falamos ontem. Nós não podemos deixar nenhuma margem para dúvidas neste assunto. E alguém poderia perguntar, como provar que o papado se encaixa em todos esses pontos? Bem, eu acho que a gente pode recapitular rapidamente que esse poder surgiria entre os 10 reinos da Europa Ocidental, os senhores devem estar lembrados disso,
A localização geográfica do poder papal é em Roma, na Itália, consequentemente no coração da Europa Ocidental. E ontem eu até mencionava aqui que no dia 14 de abril, último agora, nós estivemos lá dentro do Vaticano, estivemos visitando o Vaticano, quase cada compartimento daquele enorme edifício, nós ficamos horas e horas ali dentro. E diz a Bíblia que esse poder teria um homem à sua frente, que falaria por ele, falaria em nome dele. E os senhores sabem que o papado traz essa marca também de identificação, porque tem um homem que fala por ele. Esse homem é o Papa. Então, encaixa-se novamente. Nós vimos que 3 reinos foram arrancados para dar lugar à ascensão desse poder. Irmãos, os imperadores da Europa, eles eram, em grande parte, católicos e apoiavam o papado. No entanto, havia 3 reinos arianos, daquelas 10 tribos que desceram do norte da Europa, representados pelos dedos da estátua e pelos 10 chifres daquela outra besta. Então, essas 10 tribos que desceram, 3 delas se recusavam a apoiar e a concordar com o papado. Portanto, os imperadores católicos decidiram que aquelas 3 tribos, aqueles 3 reinos, deveriam ser eliminados. E eles assim o fizeram. No ano 493, eles acabaram com os érulos. No ano 534, eles destruíram, dizimaram os vândalos. E no ano 538, eles eliminaram os ostrogodos. Essas foram as 3 tribos, ou os 3 reinos que foram eliminados, as 3 pontas que foram arrancadas por aquela ponta pequena quando ela subiu. Percebem como tudo se encaixa perfeitamente? Conforme nós vimos aqui, o texto bíblico diz que esse poder seria diferente dos demais. Novamente, irmãos, aqui está um detalhe interessante, porque isso encaixa com precisão. Por quê? Porque os demais reinos eram de caráter secular. Esse reino é de caráter religioso. Então, ele era completamente diferente dos demais. E nós vimos também que ele faria guerra e perseguiria os santos do Altíssimo. Vocês se lembram quantos judeus o nazismo eliminou? Alguém tem uma lembrança de quantos? Exatamente. O nazismo, Hitler, eliminou cerca de 6 milhões de judeus. E o mundo inteiro, até hoje, tem uma aversão por Hitler sem igual. Ninguém se esquece disso. Alguém tem uma ideia de quantos cristãos a Igreja Católica eliminou? Irmãos, é impressionante. A igreja, ela perseguiu aqueles que discordavam dela, e isso é fato conhecido de todos, inclusive o próprio papado admite ter feito isso. Só que a igreja procurou eliminar os arquivos históricos disso aí, ou seja, você não tem muita informação histórica, porém, fato é que a igreja eliminou cerca de 50 milhões de cristãos. Quantos Hitler matou mesmo de judeus? 6 milhões. A igreja destruiu quantos? 50 milhões. Creiam, irmãos, a história comprova isso. Então, notem que esse poder perseguiria os cristãos. E eu volto a lembrar aqui, nós não queremos aqui fazer nenhum ataque direto a nenhum amigo católico, porque a gente sabe que a profecia ela está se referindo a um sistema religioso, não está se referindo a pessoas, a indivíduos. Então, se tiver alguém aqui que professa a fé católica, não se sinta ofendido. A profecia está se referindo ao sistema, porque há cristãos sinceros dentro do catolicismo. Há muitos cristãos sinceros lá dentro.
assim como há cristãos sinceros nas outras denominações. Isso não significa que as outras igrejas são a igreja verdadeira, porque Jesus fala claramente, a Bíblia fala da noiva de Cristo, não fala das noivas de Cristo. Cristo só tem uma noiva, ele só tem uma igreja. Tristemente, eu preciso admitir que nem todo mundo que está dentro da igreja de Cristo é um genuíno cristão, lamentavelmente. Quisera eu que fosse. Mas até isso está profetizado na Bíblia. Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Então, se você estiver procurando uma igreja onde só tenha trigo, esquece, não existe. Porque a igreja de Cristo tem joio misturado. E talvez você seja um deles. Então, a melhor coisa que nós temos a fazer é botar o joelho no chão. E ao invés de ficar procurando joio na igreja, a gente olhar no espelho da verdade e saber, será que eu não sou um? Isso é o que a gente precisa fazer. E olha, a profecia bíblica, queridos, ela é interessante, porque na profecia bíblica, mesmo Daniel 7, a gente encontra aí alerta e correção sobre essa instituição religiosa que se corrompeu com o paganismo, isso ninguém pode negar, e outras igrejas fizeram o mesmo. A profecia, inclusive, ela revela falhas em outras igrejas, ou eu diria, ela revela falhas, a profecia bíblica revela falhas em todas as correntes religiosas. Até, e especialmente a Bíblia fala da igreja de Laodiceia, que é a igreja, a última igreja, o último período da igreja cristã antes da vinda de Cristo. Portanto, amados, lembremos-nos de que podemos encontrar sinceras pessoas, sinceros investigadores da verdade em todas as religiões. Mas volto a enfatizar, nem todas as religiões são verdadeiras. E só tem uma maneira de nós sabermos onde é que está a verdade, e é aqui. É aqui. A Igreja Adventista tem um cuidado muito especial em estudar a Bíblia com alguém antes de alguém ser batizado, para que a pessoa tome uma decisão consciente. E é fundamental que nós continuemos examinando, porque o conhecimento é progressivo. Ele vai aumentando na medida em que a gente lê, na medida em que a gente estuda, a gente vai crescendo. Irmãos, aqueles que buscam fazer a vontade de Deus vão ouvir a correção do Senhor e não vão ficar revoltados. Pelo contrário, vão dizer, uau, então é assim? Os sinceros farão assim. Os não sinceros vão logo mudar de sintonia, aí vão para outro canal na internet ou nas redes sociais. O não sincero vira logo as costas e se bloqueia, mas o sincero vai pesquisar mais fundo. E, bem, o tempo me força a avançar, e conforme nós dissemos, irmãos, ontem mesmo, eu disse agora há pouco que eu voltaria a Daniel 7,25. Estão lembrados? Daniel 7,25 diz, e eles serão entregues nas suas mãos por quanto tempo? Um tempo, tempos e metade de um tempo. A Bíblia nos ensina a contar o tempo profético, e nós temos o que chamamos de princípio dia-ano. Basta você conferir Ezequiel capítulo 4, versículo 6, assim como Números 14, versículo 34, ali cada dia profético representa um ano literal. Portanto, queridos, um ano bíblico, ele era de 360 dias. Portanto, um tempo é equivalente ou representa um ano. E quando diz tempos, uma outra versão diz 2 tempos corresponde a 2 anos. E depois fala da metade de um tempo, que, claro, corresponde a meio ano. Então, vejam, se um ano tem 360 dias, e eu quero lembrar de novo, estamos falando aqui do ano bíblico, se um ano tem 360 dias, 2 anos seriam quantos dias? 720. E se nós acrescentarmos a isso mais meio ano, nós temos quantos dias? Mais 180 dias. E se nós somarmos, vai dar um total de 1.260 dias. E como em profecia, cada dia equivale ou corresponde a um ano, nós temos 1.260 anos. Assim, o chifre pequeno, o anticristo,
teria poder sobre os santos por 1.260 dias proféticos, ou seja, por 1.260 anos literais. Irmãos, alguém poderia perguntar, mas então quando foi que ocorreu esse período da supremacia papal? Quando a igreja mandava suprema, absoluta? De novo, a história nos ajuda a identificá-lo. Na história nós vamos encontrar que no ano 538, já da nossa era, claro, o imperador Justiniano, ele fez um decreto reconhecendo o bispo de Roma como sendo o cabeça de toda a igreja. Em 538, Justiniano, por um decreto, deu ao papado esta supremacia. E nesse momento acontece a junção do Estado com a igreja. Aí acontece a união entre esses dois poderes, a união político-religiosa. E se na contagem de tempo nós somarmos 1.260 anos com 538, nós vamos ter um total de quantos? Nós vamos chegar ao ano de 1798. Irmãos, conforme nós já vimos, o governo supremo do papado começou no ano 538, quando aqueles últimos, estão lembrados? O último daqueles 3 reinos que foram eliminados, o último foi eliminado em 538, e o que foram os ostrogodos, os senhores se lembram? E o papado, então, continuou o seu governo até o ano de 1798. O que foi que aconteceu em 1798? O general Berthier, que era um general de Napoleão, ele prendeu o Papa. E o objetivo era destruir tanto o Papa Pio VI quanto o poder político do papado. E por isso, em 1798, profeticamente se cumpre ali os 1.260 anos. E o golpe foi uma ferida mortal para o papado e, claro, começou essa ferida mortal, daí a pouco ela começou a se cicatrizar lentamente. E até hoje continua se cicatrizando. Esse mesmo período de perseguição, queridos, é mencionado em Mateus, capítulo 24, 21, como o pior período de perseguição que o povo de Deus jamais enfrentaria. E quando chega no versículo 22, Jesus nos fala ali que seria tão devastador que nenhuma alma teria sobrevivido se Deus não encurtasse esse período. E Deus, de fato, o encurtou. A perseguição ela terminou muito antes de o Papa ser levado cativo em 1798. E o texto de Daniel 7,25 diz que esse poder falaria palavras ou blasfêmias contra o Altíssimo. É interessante que quando você vê o termo blasfêmia, ele tem pelo menos 2 definições na Escritura. De acordo com a Bíblia, o que é considerado blasfêmia? A primeira definição que nós encontramos é quando alguém alega ter poderes para perdoar pecados. Vamos ler Lucas 5, versículo 21. Se você puder abrir comigo sua Bíblia, você verá que quem diz que tem poder para perdoar pecados, biblicamente falando, isso é considerado uma blasfêmia. Lucas, capítulo 5, nós leremos o versículo 21. Vou aguardar um pouquinho até que todos encontrem. Lucas 5, versículo 21. Todos acharam? Amém? Lucas, vou aguardar mais um pouquinho, capítulo 5, versículo 21. Olha o que diz o texto. Diz assim: e os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Eles estavam falando aqui de Jesus, porque ele havia perdoado os pecados no verso anterior daquele homem. Então eles dizem agora: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então notem que, biblicamente falando,
quando alguém diz que tem poder para perdoar pecado, a Bíblia diz isso é blasfêmia. Isso é uma definição bíblica de blasfêmia. E a outra definição bíblica de blasfêmia é quando alguém alega que é Deus. Imagine, se você ler comigo João 10, 33, estamos em Lucas, é o próximo livro, indo para a direita, João capítulo 10, versículo 33. Veja só o que diz aqui o verso da Bíblia. João 10, verso 33. Você encontrou? Amém? Que bênção. João 10, verso 33. Diz assim: os judeus responderam dizendo: nós te apedrejamos não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Veja, Jesus havia dito que ele era Deus, e os fariseus, inimigos dele, queriam agora apedrejá-lo porque ele teria cometido uma blasfêmia, dizendo que era Deus. Portanto, irmãos, é importante a gente ver isso aqui. Veja como esse ponto também se encaixa com o papado, completamente. Primeiro, a evidência da alegação de perdoar pecados. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algo extraído da própria literatura católica. Não tem, penso eu, maneira mais transparente de a gente ver isso do que na própria literatura católica. E vejam o que está no Catecismo Católico, a versão em inglês, A Complete Catechism of the Catholic Religion, de autoria do padre Joseph de Harb, página 279, numa sessão de perguntas e respostas, ali no catecismo, vem a pergunta: o sacerdote perdoa verdadeiramente os pecados ou apenas declara que eles estão perdoados? Olha a resposta no catecismo. O sacerdote perdoa real e verdadeiramente os pecados, em virtude do poder que lhe foi dado por Cristo. De acordo com a Bíblia, alguém que diz que pode perdoar pecados, a Bíblia chama isso de blasfêmia. Onde nas Escrituras teria Deus dado, ou Cristo dado a qualquer sacerdote essa virtude, esse poder? Em lugar algum. E em seguida considere as evidências de sua alegação de ser Deus. Vejam o que escreveu o próprio Papa Leão XIII na carta encíclica intitulada A Reunião da Cristandade, do dia 20 de junho de 1894, à página 304. O Papa Leão XIII, ele escreveu o seguinte: nós, os papas, ocupamos nessa terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Estamos lendo na literatura católica. Está aí a página, está aí a fonte, você vai lá e confere. E aqui está mais uma evidência ainda, queridos. Notem isso aqui, Catholic National, July 1895. Olha o que está escrito lá. O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas é o próprio Jesus Cristo, oculto sob o véu da carne. Literatura católica. A ponta pequena diria que ela era igual a Deus. Nós lemos ainda em Daniel 7:25 que esse poder faria o quê? Cuidaria em mudar os tempos e a lei. Se eu entrasse agora nesse tema, aí, a partir daí, agora explicando esse detalhe, nós iríamos avançar pelo menos 1 hora a mais. E por isso eu deixei para nós vermos essa parte amanhã. Amanhã nós veremos quando foi que o catolicismo mudou os tempos e a lei. Como é que foi feito isso? Nós iremos ver. Isso é extremamente importante, queridos.
Será que o papado tentou mudar os tempos e a lei? Sim. E amanhã nós vamos ver quando e como. Eu espero você aqui. E espero você também nos sintonizando amanhã para nós prosseguirmos esse estudo. Por isso que eu disse que eu dividiria em 3 partes. Falar tudo isso numa parte só ficaria muito material. E mesmo em 2 partes ainda ficaria bastante cansativo. Em 3 partes eu achei que era mais didático. Daria para a gente assimilar melhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o hino. O irmão Lúcio está vindo aí para nos dirigir nessa parte. E amanhã nós iremos continuar esse estudo, para o qual eu conto com a sua presença e que você traga a sua Bíblia e confira cada verso bíblico e, se quiser, as referências que nós demos aí, podemos passar para você depois, a fim de você conferir por você mesmo na literatura católica, caso você tenha acesso.